A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, não é contra sua esposa. A luta não é contra o seu marido. A luta não é contra o irmão ao qual de repente você não é nem tão próximo dele assim. A luta não é contra essa pessoa que está atrás e nem na sua frente. Olha para alguém e fala para ele assim, ó, minha luta não é contigo. Fala para ele, você não é meu inimigo, eu não sou o seu inimigo. A Bíblia vai ser muito clara. Ela vai dizer que a nossa luta é contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra os ossos espirituais da maldade nos lugares celestiais. Irmão, se eu fosse dar um tema para essa mensagem de Santa Ceia do Senhor, eu chamaria de ainda temos que lutar. Seria o tema da nossa mensagem, porque nós estamos vivendo sim o tempo da graça. E há quem acha que no tempo da graça não há responsabilidade. Há quem acha que porque estamos vivendo o tempo da graça não tem luta, não tem guerra, nós podemos fazer tudo aquilo que queremos, ou ao contrário. Quando eu olho para o tempo da lei, eu ouvi graça. Se não houvesse graça, Deus teria fulminado a Davi. Mas quando eu olho para o tempo da graça, eu vejo que ele dá normas. Deus, ele até permite algumas coisas, mas quando o cara se transborda, muitas das vezes dá ruim. Então nós ainda temos de lutar, mesmo vivendo o tempo da graça. Ainda luta, ainda guerra. Eu falei aqui de um monte de inimigo que não é o seu irmão. Mas se eu fosse pegar esses inimigos todos aqui que nós lemos, resumindo todos esses inimigos, irmãos, nós vamos ver três tipos de vilões, de inimigo, que todo cristão tem que lutar contra ele. Repita comigo, o mundo. Pode repetir, o mundo. A minha carne. E Satanás. Três tipos de inimigos. Eu falei aqui de potestade, de principado, de hostes, mas eu vou resumir: o mundo, a nossa carne e Satanás. Tiago capítulo 4, versículo 4 vai dizer que não devemos amar o mundo, pois ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus. O que seria o mundo então para nós? O sistema, tudo aquilo, a tendência, tudo aquilo que governa. Quando a Bíblia diz a potestade principal das trevas deste século, é quem está governando, é a tendência atual, é aquilo que leva a maioria das pessoas, é o que o mundo está impondo. Quem é amigo do mundo, acredite, vai ser inimigo de Deus. Nós vamos ter que decidir, irmãos, se vamos andar na mão do mundo ou na contramão do mundo. Se tem um inimigo que o cristão tem hoje, é o mundo. Toda tendência, moda, muitas das vezes não beneficiam quem serve a Deus. Não dá para seguir tudo que sai, não dá para seguir tudo que falam. E quem é apaixonado por isso, tem essa inclinação, tem que tomar muito cuidado. Nós temos que tomar cuidado, irmãos, de não nos tornarmos inimigos de Deus, pois Deus não tem nada a ver com tudo aquilo que estão fazendo, que estão pregando, com todo esse sistema diabólico e demoníaco, que vem para acabar com a família, vem para deturpar a palavra, vem fazendo o que é certo e errado. Já vivemos o relativismo, já passamos pelo tudo é relativo, já vivemos o pós-modernismo, a toda a parafernália tecnológica, que vem sugando, que vem tirando cada vez mais a atenção e o convívio. O homem está perdendo a capacidade de interagir. Tem gente que na rede social é um monstro. Quando você vai conversar, não consegue nem olhar na tua face. Isso é forte na rede social. Ouvi um determinado pregador dizendo que a rede social é o covil dos covardes. Ele foi bem claro quanto a isso. Todo mundo lá fala o que quer, mas não consegue debater meia hora, tete a tete. E agora, para piorar, nós estamos entrando na pós-verdade. O que é a pós-verdade? Não existe mais uma verdade. Essa parede é besta para todo mundo, mas se para algum indivíduo, pelo que ele viveu, característica, o que ele acha, ele pode falar que essa parede é verde. Eu vou ter que aceitar que essa parede é verde. Essa é a chamada pós-verdade. Eu nasci homem, sexo masculino, mas se eu achar que não vai ter quem fale que eu sou. Pós-verdade. É a minha verdade. É aquilo que eu acredito. E é contra isso, irmãos, que a igreja vai brigar.
É quanto a isso. Quando fala o mundo, falamos de hóspedes principais, mas eles interagem aonde? No grande sistema que é o mundo. E o cristão não pode ser apaixonado por ele, por esse sistema, pelo contrário. Se temos um manual de fé, chama-se Bíblia. E a Bíblia, ela anda na contramão do mundo. Não dá para ser amigo do mundo e querer ser amigo de Deus. Hoje nós temos os simpatizantes do Evangelho, os amigos do Evangelho, que não são, que não assumiram responsabilidade diante do seu Senhor e nem diante do mundo. É um sistema inimigo do cristão. Guarda isso. O mundo nunca foi amigo, pelo contrário. Para alguns ele é até atraente. Para alguns, algumas modas, algumas gírias, algumas formas. Nós temos também aí a marca que evita a perseguição. É a marca da aparência. Você faz para que não seja perseguido, porque todo mundo faz. Se você não fizer, a perseguição sobre você. Você experimenta porque todo mundo experimenta. É a marca que evita perseguições. O mundo, nosso inimigo. Marca da escrita. Paulo escrevia. Ele vai dizer: escrevi com letras garrafais. Escrever para que outras gerações acompanhassem. Mas cada vez que eu boto o meu ok, que eu pego alguma coisa, eu deixo a minha marca. E se é algo que é contra a palavra, eu boto lá: é isso aí. Você está concordando. Se bota uma mãozinha, você está concordando. Você está dizendo, você está falando: eu também creio naquilo que você está crendo. Pastor, os status não me definem. Define sim. Nós somos aquilo que falamos, aquilo que pregamos. E assim que as pessoas vão nos ver. E o mundo é inimigo da igreja. E para ser amigo do mundo, nos tornaremos em breve inimigos de Deus. Não dá para servir a dois senhores. Primeiro inimigo, irmãos, o mundo. A carne. A carne é a nossa natureza humana. Você dorme com ela, você acorda com ela, toma café com ela. Gálatas capítulo 5, versículo 19 vai falar quais são as obras da carne: porfia, emulações, bebedices e por aí vai. Tudo obra da carne. Primeiro inimigo, o mundo. Segundo inimigo do povo de Deus, de cada um de nós, nossa própria carne. E terceiro, Satanás. E aí é inimigo declarado, não tem para onde correr. Não é bonzinho não. Eu vi certa feita alguém falando: se Deus é bom, o diabo também não é ruim. É ruim sim. Inimigo declarado da raça humana. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao teu redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. É a todo tempo, irmãos, está ao teu redor, bramando e procurando quem possa devorar. Existem esses inimigos do povo de Deus. Gênesis capítulo 4 vai falar do primeiro homicídio. E como o nosso tema ainda temos que lutar, Deus ele me deu uma direção de lutarmos por duas coisas importantíssimas, que vai contra tudo que esses inimigos pregam, os três, mas que de maneira nenhuma nós podemos desistir de lutar contra isso. Gênesis capítulo 4, versículo 3 ao versículo 7. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe o fruto da terra, uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente, descaiu-lhe o semblante, e o Senhor disse a Caim: por que te iras e por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, mas para ti será o teu desejo, sobre ele dominarás. Algumas versões: o pecado jaz à porta, mas cabe a ti dominar. Olha para alguém e fala assim: o pecado jaz à porta, mas cabe a ti dominar. Deus ele não olha primeiro para a oferta e depois para Caim. O texto é bem claro: atentou Deus para Abel e para a sua oferta, atentou Deus para Caim e para a sua
oferta. Sabe o que eu aprendo com a palavra? Que não basta ofertar. Deus está olhando para o ofertante. Primeiro Deus olha o coração e depois para aquilo que eu estou fazendo. Primeiro Deus olha para o pastor Claudinei, depois para a mensagem. Primeiro Deus vai olhar para o intercessor e depois para a intercessão. Primeiro Deus vai olhar para quem está dançando e depois para a coreografia. Primeiro Deus vai olhar para quem dança, para quem toca e depois para aquilo que sai do instrumento. Atentou Deus para Abel e para a sua oferta, porém não atentou Deus para Caim e para a sua oferta. Alguma coisa estava errada. Caim não era oferta, irmãos, porque existiam naquela época oferta de manjares. Alguém vai falar assim: pastor, é porque não tinha carne e não tinha sangue. Não foi isso. Alguma coisa estranha Deus vê. Deus é Deus que vê nossos corações, irmãos. Quer fazer para Deus? Cuidado com o teu coração, porque mais do que o teu trabalho, mais do que o teu tempo, mais do que o teu empreendimento para aquilo, Ele está vendo o coração de quem está fazendo. Não adianta nada fazer de qualquer maneira. Abel não é reprovado por levar frutos da terra. Abel não é reprovado por levar legumes. Ou melhor, Caim é reprovado porque Deus viu algo no coração de Caim, e algo Ele viu de bom no coração de Abel. Antes de ofertar, cuidado, porque Deus está vendo o nosso coração. Antes de evangelizar, Ele está vendo como está o coração de quem está evangelizando. Nosso Deus considera pessoas, irmãos, e não somente a oferta ou sacrifício. Está olhando todo o tempo para nós, para aquilo que estamos fazendo e da maneira ao qual nós estamos fazendo. Não era uma rejeição só de ausência. Não era uma rejeição porque ele não levou carne ou sangue. Mas existia alguma coisa errada com Caim. Isso é verdade, porque mais na frente, versículo 7, vamos ver a conclusão disso tudo. Deus ele vai notar que no coração semblante de Caim ele cai. Deus vai falar para Caim, vai chegar para ele e vai falar assim: se fizeres o que é certo de certo, não será assim. Às vezes nós queremos ser aceitos na primeira, irmãos. Nós queremos pregar bem na primeira mensagem, nós queremos cantar bem no primeiro solo, mas Deus vai ser bem claro quanto a Caim. Ele estará com o semblante caído, mas Deus vai falar para ele: se fizeres o que é certo de certo, não haverá aceitação para ti. Olha para alguém e fala assim: continua. Fala para ele: persevera. Às vezes não dá certo na primeira, às vezes Deus vai receber muito mais da outra pessoa do que de nós, mas não tem problema não, continua tentando. Deus vai falar para ele, vai mostrar para ele a direção. Mas sabe o que eu entendo com o não de Deus? O não de Deus é o não que revela caráter. Às vezes Deus fecha a porta para ver o caráter do homem. Às vezes Deus ele fala não para ver o quanto nós estamos dispostos a permanecer e a fazer aquilo que é certo. O não de Deus na nossa vida vai revelar quem nós somos. Quando ele aceita a oferta de Abel e não de Caim, o não aceitar a oferta de Caim vai revelar quem Caim era de fato. Enquanto o sim está saindo da boca, tem pessoas que são de uma maneira, mas quando começa a sair o não, guarda isso. Não de Deus é a revelação de caráter do homem. É porta que se fecha aqui, Deus está olhando para nós. Fechou a porta aqui, fechou a porta ali, e o nosso caráter logo será revelado no próximo não. Quem permanece vai tentar fazer o que é certo. Quem quer adorar o nome do Senhor vai fazer o que é certo. Fechou a porta aqui, fechou a porta ali, mas ele sabe que o homem pode até fechar a porta, mas a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. O não de Deus para a nossa vida vai revelar quem nós somos. Tem gente que recebe o não, começa a espraguejar. O não é revelador na nossa vida. O sim é maravilhoso, mas acredite, o não revela caráter. Paulo no auge da sua missão, irmãos. Paulo tenta ir em algum lugar, mas ele vai falar que o Espírito do Senhor não lhe permitiu. Não. Ele tenta passar por outro lugar, mas o Espírito de Jesus não nos permitiu. Só depois que ele vê a visão, que ele vai para o lugar certo. O não de Deus ele é revelador em nossas vidas. Caim se irou. Deus vai falar para Caim assim: olha, o pecado jaz à porta.
mas cabe a ti dominar. No Antigo Testamento Deus está falando para Caim: você tem condições de não levar aquilo que está no seu coração adiante. O pecado já à porta, mas cabe a ti dominar. Pastor, mas isso aí é o Antigo Testamento, pastor. Irmãos, o Novo Testamento não é muito diferente. Palavra de Deus é a palavra do Senhor. Mesmo vivendo o Novo Testamento, o pecado está batendo na nossa porta todos os dias. Do momento que nós acordamos ao momento que nós vamos dormir, o pecado está batendo a porta todos os dias. Nós pegamos o metrô e o pecado está batendo a porta. Você vai trabalhar e o pecado está batendo a porta. Você está dirigindo e alguém te aborrece, dá vontade de olhar para ele e dar um glória a Deus. É o pecado batendo a porta. Mas cabe a cada um de nós, depois da morte na cruz do Calvário, nós temos condição de dizer não, porque Deus assim nos capacitou. Aqueles que chamou e aquele que escolheu. Olha para alguém e fala assim: ó, o pecado está batendo a porta, meu irmão, minha irmã, mas cabe a ti dominá-lo. Cabe a ti dominar. Cabe a ti dizer não, jovem. Cabe a ti falar assim: eu vou passar pelo outro lado e vou esperar no meu Deus que sabe o que é melhor para a minha vida. Pecado bate a porta, jovem de Deus. Passa aquela irmã, que o corpo parece um violão, dá até vontade de tocar, mas cabe a ti dominá-lo. Quem é chamado é chamado. Quem tem de Deus sobre a sua vida. Deus vai falar para Caim: Caim, o pecado já está à porta, Caim, mas cabe a ti dominá-lo. Caim vai e mata o seu irmão. Irmão, o livre-arbítrio ele é lindo, mas ele é comprometedor. A graça ela é linda, mas nós vamos pagar as consequências das nossas atitudes e das decisões que nós vamos tomar. Acredite, é muito bonito de se ver, irmão, mas nós pagamos preço também. O pecado já é a porta, mas cabe a ti dominar. Sabe, o problema não está na pregação, não está no líder, não está no discurso, está nas nossas inclinações, irmãos. Essa é a dificuldade. Eu quero falar para você, eu não venho trazer aqui um evangelho romântico, porque eu acho que eu já passei dessa fase. Todos aqui temos algum tipo de inclinação. Todos nós temos. Que isso, pastor? Eu sou chamado, eu sou santo, mas ainda somos carne, irmãos. Todos aqui sentados, alguns são soberbos, outros egoístas, outros só querem para ele e não querem para os outros. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Outros ainda são violentos, é só pisar no peito e tirar a faca da bainha, igual Pedro. É Jesus trabalhando na nossa vida. Se somos pessoas melhores, não é porque ninguém aqui merece, é porque Ele é a rocha mais alta do que nós, porque o sangue de Cristo está sobre a igreja, porque ninguém aqui é forte cheio, sem presença de Deus e sem palavra sobre a sua vida. Essa é a grande verdade. Todos nós temos um tipo de inclinação. Eu não deveria estar aqui, mas é misericórdia. Você não deveria estar aí, mas é misericórdia. Se tem cargo na igreja, é misericórdia. Não é melhor do que ninguém. É Ele. Nada além do sangue. É o sangue derramado na cruz que nos faz ser pessoas melhores. É o sangue de Cristo. Todos nós temos inclinações. Nosso mal é querer colocar a culpa nos outros. O problema é o discurso, o problema é a liderança, o problema é a temática, o problema é a forma de pregar. Não é. É nós que não queremos ouvir. É a nossa inclinação que não deixa. Tem gente que é inclinada a ser coitado. Tem síndrome de vitimismo, é vítima de tudo. Inclinação, fraqueza, carne. Se vale algo que ainda nós temos que lutar, e o tema é: ainda temos que lutar contra o nosso pecado. Olha para mim e fala assim: não desista de lutar contra o pecado que bate a porta todos os dias. Jesus já venceu na cruz do Calvário, mas sessão é decisão, adoração é decisão, adorar a Deus é decisão. Tem que decidir. Deus está dando condições e capacidade para essa igreja, mas é decisão, irmãos. Ainda temos que lutar. Pastor, eu estou no tempo da graça, mas ainda temos que lutar. O pecado está batendo todos os dias. Tem gente que gosta de uma fofoca, gosta de render o assunto, gosta de um disse-me-disse. Pecado. Inclinação. Espírito Santo. Oh, glória. Inclinação é bênção, mas é inclinada a um tumulto, maledicência. Carne, Gálatas
Todos nós, irmão, sem exceção. Eu não sei qual é a tua inclinação, eu não quero nem saber, verdade. Mas acredite, do pastor ao diácono Fábio que está na porta, nós temos um tipo de inclinação. Faz parte do pacote. Está na nossa natureza adâmica. E quanto antes você reconhecer isso, é melhor, porque Deus trata. Aí não tem como lutar contra aquilo que você não sabe. Não temos. Nós vimos algumas coisas, ouvimos algumas mensagens e nós já não gostamos porque nós somos inclinados. Aquilo ali nos dói, nos machuca, mexe com a gente. E a palavra é verdade. E aqui também não tem nenhum pregador doce de leite. Quem subir aqui vai pregar a palavra e ponto final. Tem bom discorrer disso. Palavra é verdade, ela confronta. Se não confrontar, não há mudança. Mas nós vamos sair daqui desta noite entendendo que ninguém aqui é flor que se cheira. É Jesus na nossa vida, meu irmão. Crê nisso. Acredite nisso, é Deus operando no nosso meio. Para de botar o problema no tema, no líder, na palavra. São as nossas inclinações. Essa força humana que nos impede de cair prostrado diante daquilo que Ele tem para a nossa vida. Nós temos que lutar contra o pecado, irmãos. Esses inimigos, o mundo, a carne, Satanás, ele vem batendo forte nisso. Mas Jesus já nos capacitou a dizer não. E quem não está capacitado, o que o Senhor vai fazer agora, pastor? Eu vou declarar, recebe unção para resistir, no nome que é sobre todo nome. Recebe unção para resistir. Inclinação, não leva o desaforo. Primeira briga, vou embora dessa casa. Recebe unção para resistir. Aquilo que Deus uniu, irmãos. Tem coisas que o diabo está tudo para separar. Porque é propósito de Deus. Recebe unção para resistir. É atitude, é dizer não, não quero continuar a minha caminhada. Vão bater de tudo que é jeito, vão bater na porta, vão querer entrar. O inimigo está metendo o pé na porta para invadir. Mas nós temos alguém que é poderoso para cuidar de nós. Continue lutando contra o seu pecado. Eu vou entrar com a permissão, com o poder do Espírito Santo na mente de algumas pessoas aqui. Tem gente falando assim: eu estou cansado de falar que a minha geração não é nada. Eu estou cansado de ouvir que a minha geração é a pior geração que já se levantou. Estou cheio dessa conversa, estou cheio desse tempo. Deixa eu te falar uma coisa: essa geração aí não é a sua. A sua geração é a geração que vai morar no céu. Essa é a geração do mundo. Não compra a briga que não é sua. Não compra. Você é diferenciado. Está ouvindo porque Deus tem propósito. Está ouvindo porque Deus tem chamado. Está ouvindo porque Deus tem ministério. Esta geração não é a sua geração. A nossa geração vai morar em Jerusalém Santa. Creia nisso. Ouça. Não se canse de lutar. Não se renda ao pecado que bate a porta todo dia. De noite, de madrugada, vai bater na porta, então tirar a nossa porta. Fica firme. O pecado já é essa porta. Mas cabe a ti, se ele diz cabe, é porque já capacitou. Cabe a ti dominar. Cabe a ti dominar. Glória, aleluia. Levíticos capítulo 6, versículo 8. A segunda coisa pelo que vale muito a pena lutar. Levíticos capítulo 6, versículo 8 vai falar da lei do holocausto, do pecado pela culpa. Deus, ele vai dar instrução lá no Antigo Testamento. Vai falar assim: falou mais o Senhor, Levítico capítulo 6, versículo 8. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda noite até pela manhã, e o fogo no altar arderá nele. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho, vestirá as calças de linho sobre a sua carne, levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e o porá junto ao altar. Depois de expirar suas vestes, vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial, para um lugar limpo. Meus irmãos, não é a primeira vez que vamos falar aqui de holocausto de entrega. Mas Levítico capítulo 6, Deus estava formalizando o sistema sacrificial. Abraão ofereceu sacrifício,
Mas aqui em Levítico capítulo 6, Deus está formalizando o sistema sacrificial. E todo sistema sacrificial é uma sombra daquele que viria. É uma sombra do sacrifício perfeito. É uma sombra do Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Tudo aponta para ele. Todo o sistema apontava para aquele que veio e cujo sacrifício foi suficiente para nos unir de novo ao Deus Criador de todas as coisas. Todo ele foi isso. Mas é interessante, ele vai dizer que o fogo arderá no altar e não se apagará. E o fogo arderá por toda a noite no altar e não se apagará. Ouvi um homem de Deus dizendo que o problema da nossa geração, agora eu falo da nossa geração, daqueles que servem a Deus, não é faltar de fogo, mas é um altar edificado. Eu comecei a pensar nisso, irmã Patrícia. O problema não é o fogo, não é uma ovelha, é o altar estar edificado para o preparativo. Às vezes tem a lenha, tem tudo, mas tem que preparar o altar. O profeta, ele preparou o altar para que o fogo descesse no altar. No Antigo Testamento, o fogo arderá no altar. Era uma roupa para o sacrifício. Quando o fogo consumia todo o sacrifício, quando ele mudava, o sacerdote mudava a roupa para poder tirar a cinza. E aqui eu quero falar para você: o fogo simbolizava a entrega de Cristo por nós. O sacrifício no altar simboliza a entrega de Cristo pela humanidade. A lenha é vestígio do que um dia foi, cinza. Só tem cinza daquilo que foi entregue, daquilo que foi queimado. Retirar a cinza, retirar o que queimou, colocar a lenha para que o fogo arda continuamente no altar. Cinza não queima. Olha para alguém e fala assim: o que passou, passou. Fala para ele: cinza não queima. Tire a cinza e bota a lenha, mas o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Jesus Cristo morre na cruz do Calvário. No exato momento que Jesus morre, a Bíblia vai dizer, Mateus capítulo 27, versículo 51, que o véu do templo se rasgou, significando que o sacrifício de Cristo foi suficiente para a nossa salvação e para nos atrair novamente à presença de Deus. No Antigo Testamento, Deus ele falava com reis, Deus ele falava com profetas, e Deus ele falava, tratava com sacerdotes. O profeta levava a mensagem de Deus ao povo, o sacerdote, a necessidade do povo a Deus, e o rei reinava. Quem fazia o sacrifício era o sacerdote. Existia o sumo sacerdote. No Antigo Testamento, entrava no Santíssimo Lugar, eu não sei se uma ou duas vezes, agora eu não me engano, minha mente agora fugiu, no ano, acho que uma vez ao ano, só o sumo sacerdote entrava, e se estivesse errado, fogo, só puxava o homem pela cordinha, sobrava muita coisa. Santidade naquela época era coisa séria. Santidade para nós hoje é brincadeira, irmãos. A santidade era coisa muito séria. A partir do momento que o véu se rompe, o véu rasga, dizendo que nós temos acesso a Deus, irmãos. Quero falar para você: a graça veio com inúmeras responsabilidades. Cada um de nós que estamos sentados é um sacerdote em potencial. É muito fácil colocar a culpa no pastor: é pastor que não está pregando, é pastor que não está vendo, é pastor que não está olhando para o ovelha. Mas cada um daqueles que estão aqui é um sacerdote em potencial. Você é sacerdote do seu lar, da sua esposa, do seu marido, da sua família. E a responsabilidade do fogo arder no nosso coração é nossa. A responsabilidade do fogo queimar todos os dias no nosso coração, da vontade de adorar a Deus, da vontade de aprender, é nossa. É nossa. Nós falamos que primeiro temos que lutar contra o nosso pecado. Segunda coisa pelo que vale a pena lutar é manter a chama da adoração acesa dentro de nós. Nós somos templo do Espírito Santo. Olha para mim e fala assim: a responsabilidade é tua do fogo queimar no teu coração, sacerdote. É sua a responsabilidade. Pastor tem que pregar, tem. Líder vai pregar, vai ter presença de Deus na igreja, vai. Mas a responsabilidade maior, tanto quanto, é sua. E o fogo arderá no altar e não se apagará. É nossa responsabilidade adorar o nome do Senhor. É nossa responsabilidade pegar a Bíblia para ler. É nossa responsabilidade tirar um dia, um momento, um período para dobrar os joelhos e falar com Ele.
com Deus, não tem relacionamento sem leitura da sua palavra. Como eu vou falar que eu ando com alguém que eu não conheço? Palavra é a autorrevelação de quem Ele é na nossa vida, e a responsabilidade do fogo queimar. Pastor, por que o Senhor é avivado? O Senhor chega cansado e vai pregar, porque eu tenho uma responsabilidade de manter a chama acesa no meu coração. Oh, glória! Glória! Eu não estudei ainda muito sobre os turnos, mas Zacarias era do turno de Abias. Davi vai dividir em turnos. Você pensa que todo sacerdote estava bem para oferecer sacrifício? Nós somos seres humanos, irmãos. Nem sempre eu estou bem para adorar, nem sempre eu estou bem para pregar, nem sempre eu estou bem para orar. Eu não oro porque eu estou bem, eu oro porque eu preciso. Ninguém come só porque tem fome. Se você não comer, você morre. Não leio palavra porque eu estou sempre estimulado a ler, porque se eu não ler, não tem lenha para queimar. Se não tem lenha, o fogo apaga no altar. É nossa responsabilidade. Tem momentos que nós estamos andando arrastando os pés. Eu falo de um avivamento contínuo. O fogo arderá continuamente no altar. Eu não falo de um mover de um dia, de um mover de um culto. Estou falando de ser avivado. Ser avivado significa tornar-se vivo. Vivo. Alguém que o fogo arde, sabe? Está passando, mas o fogo está ardendo no altar. Está com dificuldade, mas o fogo está ardendo no altar. Estou com problema financeiro, mas isso não impede meu louvor, não impede a minha adoração, não impede de eu pregar e chegar a esse nível. Do fogo arderá no altar e não se apagará. Glória a Deus. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pedro vai nos chamar de sacerdócio real. Sacerdote é aquele que ministra. Eu falo assim, você é aquele que ministra diante do Senhor. Você é aquele que põe a lenha. Você é aquele que põe o holocausto. Mas Paulo vai dizer em Romanos 2, versículo 1: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então a Bíblia está dizendo que ao mesmo tempo que eu sou o sacerdote, eu sou também o sacrifício. Ao mesmo tempo que eu ajeito a lei, o fogo queima dentro de mim. E alguns autores são mal compreendidos quando dizem assim, vem com o teu fogo, mas se Deus mandar o fogo, tu queima. Mas a questão é que ao mesmo tempo que eu sou um sacerdote, eu sou um sacrifício. E de que sacrifício Paulo está falando, irmãos? Do nosso culto racional. Sabe quando eu apago o fogo? Quando eu abrevio o culto da minha vida. Sabe quando a chama começa a se apagar? Quando eu não quero mais andar em comunhão com meu irmão. Sabe quando a chama começa a se apagar? Quando eu não quero mais andar em comunhão com a igreja. Negligenciar a comunhão com a igreja é pecado, porque a comunhão é como um óleo precioso que desce da barba do canhão. Para Deus é preciosa como entre os irmãos, mas o fogo deixa de queimar cada vez que eu me afasto, cada vez que eu me isolo, cada vez que eu saio da presença, cada vez que eu não estou num culto como esse. A chama se apaga um pouco mais. É obrigação, irmãos, lutar contra o pecado. É obrigação manter a chama acesa na nossa vida. Nós cantamos, Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando está neste lugar, tua graça invade-me. Acende a chama, acender a chama é nossa obrigação, irmãos. É não permitir que nada entre no nosso coração. Você é tanto o sacerdote como sacrifício, que é o nosso culto racional. O que é o culto racional? É adorar a Deus com entendimento, é louvar a Deus com entendimento, é saber o que significa comunidade de fé, é saber o que significa a vida entre irmãos. Manter a chama acesa é obrigação de todo cristão. Lutar contra o pecado é obrigação de todo cristão. Pastor, quando isso vai parar, pastor? Quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. Enquanto Ele não volta para buscar a sua igreja, continue lutando contra o pecado todos os dias.
Continue mantendo a chama acesa até quando não tem culto. Onde tem uma casa de cristão tem que ter um altar erguido. Faça um culto no seu lar, faça um culto entre você e sua família. Vai falar da palavra de Deus, mas mantenha a chama acesa dentro da sua casa. Pastor, me machucaram, me magoaram, ouviu que eu não devia, mas quem vai te levar para morar no céu não é o teu irmão, é o Senhor. Olha para Ele, olha para o alvo, para de olhar para o lado, para de olhar para aquilo que os outros estão dizendo, olha para Cristo, porque Ele é maior na minha e na sua vida. É obrigação lutar contra o pecado. Irmãos, tem cada tipo de pecado. Procrastinação. Você sabe o que é? É deixar tudo para depois. Eu não quero fazer as coisas. É pecado. Poder fazer e não fazer. Se tu pode, por que não está fazendo? E se não está fazendo, por que está julgando quem faz? Luta contra isso. Temos que lutar contra a nossa natureza humana adâmica. Natureza adâmica, alguns vão dizer. Que Deus Ele nos ajude nessa trajetória. Que Deus nos ajude na nossa caminhada. Falei aqui aquilo que nós precisamos ouvir e não aquilo que queremos ouvir. Mas tem duas coisas que temos que aprender a lutar e continuar lutando contra o pecado e para manter a chama de Cristo dentro de nós. Por causa do aumento da iniquidade, o amor ágape está se esfriando. O amor de Deus dentro do homem. Se eu olhar para minha esposa sem Deus dentro da minha vida, ela pode se tornar só um objeto para mim e não a mulher que ela é. Quando eu olho para o irmão sem o amor de Deus dentro de mim, ele é só um pedaço de carne, não é ninguém, não é uma personalidade, não é alguém que chora, é Deus que me faz enxergar isso. E esse amor de Deus no homem está se esfriando, porque o homem continua tendo amante, ele continua namorando, ele continua casando, amigos, entre aspas, mas o amor de Deus em nós está se esfriando. Continue lutando, não desista não. Continue mantendo a chama acesa para a honra e para a glória do Senhor.